que é essa regressão para a média? Primeiro, vamos pensar na regressão para a média em termos estatísticos, depois a gente pensa traduzindo isso em relação aos sinistros de trânsito. Tá? Então, estatisticamente, né, a regressão para a média define qualquer série de eventos, que em qualquer série de eventos aleatórios, há uma grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser seguido, em virtude puramente do acaso, por um acontecimento mais corriqueiro, né? Então, vamos imaginar lá, se aqui a gente está jogando dados, né? E a gente consegue uma sequência, né, de 3 vezes caiu o número 6, né? Qual que é a tendência da próxima vez que a gente jogar né, jogar os dados lá? Ou caíram 3 dados com o número 6, né? Então, algo raro, né? Qual que é a probabilidade de eu jogar de novo e cair de novo, né, esses 3 dados com o número 6, né? Uma probabilidade muito menor, né? Então, você tem esse acontecimento raro, né? Sendo seguido por um acontecimento mais corriqueiro. Então, vai cair uma outra combinação qualquer de números lá. A gente traduzindo isso para o sinistro, tá? A gente considera o sinistro de trânsito como um fenômeno aleatório, tá? Mas daí, quando a gente fala do sinistro de trânsito como um fenômeno aleatório, não no sentido de que nada pode ser feito para evitá-lo, tá? Mas no sentido de que a gente não consegue prever exatamente quando e onde eles vão acontecer. Os modelos de previsão de sinistros que são utilizados, né, eles preveem o número de sinistros num período de tempo, ao longo do ano, né, mas eles não são capazes de prever quando, ao longo do ano, vão acontecer esses sinistros, né, o dia, a hora. Então, por isso, né, são considerados fenômenos aleatórios, tá? E o que mais? Né? A quantidade de sinistros referentes a períodos de tempo de igual magnitude oscila em torno de um valor médio, né? Então, quanto menor o período, maior essa oscilação, né? Então, justamente nos números de sinistros, a gente tem uma certa oscilação em torno de um valor médio, claro, pensando que estão sendo mantidas, né, constantes ali, né, as características desse ambiente, tá? Então, a gente não está falando aqui de realizar intervenção, tá? A gente está falando na identificação de locais críticos de sinistros, tá? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo que mostra isso, né? Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Temos vários anos de dados antes, os nossos azuizinhos aí, de sinistros, né, num determinado local, né? Então, vocês podem ver que eles vão flutuando aqui no entorno, né, de uma média. Mas daí, particularmente no ano 7, a gente teve um número acima da média desses sinistros, tá? Então, 80 ali, né? O valor mais alto que a gente teve foi do ano 3, 65, né? Então, vejam que deu um salto ali no ano 7. Então, o que seria o efeito da regressão para a média? Esse acontecimento raro, que foi essa concentração elevada de sinistros num determinado local, tá? E aí a gente está falando de local, interseção, segmento de via, não estamos falando de cidade, estado ou país, tá? É um local, né, um elemento da infraestrutura viária, tá? Então, depois desse evento raro de 80 sinistros, naturalmente os sinistros voltam para a média. E aí, onde que está o efeito da regressão para a média? Né? O efeito da regressão para a média está em parte desta redução que eu tenho do ano 7 para o ano 8, né? Se eu implementei uma contramedida, então por isso eu estou chamando o ano 8, 9, 10 de depois, tá? Então, imaginando que a partir desse número foi feita uma intervenção no local, e aí eu tenho o monitoramento da sinistralidade depois, né? A regressão para a média é o quê? Parte desta redução, então, dessa redução do ano 7 para o ano 8, tá? Pode estar associada puramente ao fato da quantidade de sinistros estar voltando para o seu valor médio. Então, você tem uma mistura da regressão para a média, do efeito da regressão para a média,
com o efeito do tratamento, né? Quando você vai avaliar esse local, né? A efetividade da intervenção neste local, tá? Então, vejam que isso, né? A questão da regressão para a média, né? Ela é importante a gente entender esse efeito, porque justamente isso tem a ver com a nossa seleção do local crítico de sinistro. Então, se a gente seleciona o nosso local crítico de sinistro, por exemplo, com base nos dados apenas do último ano, né, a gente pode estar sujeito a esse efeito da regressão para a média. Tá? Então, o que nós temos aqui? Justamente essa dificuldade, né, na seleção de locais críticos, principalmente quando a gente está, né, selecionando um local crítico a partir de uma frequência particularmente elevada num determinado período de tempo. Então, é como se a nossa seleção do local crítico fosse enviesada, né? Então, qual a consequência disso, né? A consequência disso é que a gente teria uma redução superestimada do número de sinistros, tá? Se a gente fosse avaliar a efetividade dessa contramedida, tá? O que se pode fazer para evitar isso? Bom, você pode adotar um período de avaliação um pouco maior. Então, em vez de usar apenas o valor do último ano, usar a média de sinistros, por exemplo, dos últimos 3 anos, né? Veja que se a gente usar a média daqui e comparar com a média nos últimos 3 anos, a gente tem uma redução real. Aqui as setinhas ficaram um pouco deslocadas, mas a gente tem uma redução real menor, né, do que se eu comparar o valor do ano 7 com o valor do ano 8. Tá? Então, isso suaviza um pouco. Tá? Poderia pegar um período maior, 4, 5 anos? Pode. Só que quanto mais também você estende o seu período antes, mais você pode estar sujeito a outras intervenções que aconteceram naquele elemento do sistema viário, e aí você está confundindo, né, as coisas também. Então, esse período antes deve ser um período para o qual você tem uma uniformidade, né, daquele elemento do sistema viário, em termos físicos e operacionais. Tá? Então, além, né, dessa ideia de considerar um período de tempo maior, tá, a gente tem um método estatístico para justamente evitar esse efeito da regressão para a média. Até porque esse procedimento de estabelecer uma média e tal, ele, né, primeiro que ele pode não ser suficiente para evitar esse efeito, porque você ainda tem aquele valor acima da média contando ali, né? E é meio arbitrária essa escolha de 3 anos antes, né? Tem meio que essa máxima na segurança viária e tal, de 3 anos de dados, mas isso tudo é meio, né, procedimento prático, né? Na verdade, o que importa é essa uniformidade ali nas condições do local antes, né? Que é o que está colocado aqui também, né? Esse limitador importante para a seleção do número de sinistros antes, né? Como as intervenções que foram implementadas, né, naquele elemento do sistema viário. Então, se você teve lá uma grande obra 2 anos antes, você não vai usar aquele período, né, como período de referência. Tá? E aí, no método estatístico, tá, a gente tem aí o método empírico de Bayes, tá, que está referenciado aí na literatura, né, extremamente difundido para a identificação de locais críticos. Depois aparece ali a literatura, né, mas é justamente um livro de um pesquisador, o Ezra Hauer, que traz justamente esses métodos, né, para avaliação, para seleção de locais críticos e também para avaliação da efetividade de contramedidas, que é o que a gente vai ver no próximo final de semana. Então, qual que é o objetivo do método empírico de Bayes? É justamente evitar a influência da regressão para a média na escolha do período antes, né? Então, na identificação dos locais críticos de sinistros. Qual que é a lógica do método empírico de Bayes? Tá? O número de sinistros que você vai considerar para um determinado local candidato a local crítico depende tanto do número de sinistros nesse local, ou seja, do histórico de sinistros nesse local de interesse, né, nesse local candidato a local crítico, mas também esse número que a gente vai considerar vai ser função
do que se espera do número de sinistros nesse local de interesse. Baseado em quê? Baseado em locais de referência, né? Baseado numa população de locais de referência, que são locais com características, com atributos semelhantes àquele local que eu estou avaliando como candidato a local crítico. Então, por isso que a gente falou, né, tanto de qual a melhor forma de separar as interseções por tipo, semaforizada, não semaforizada, né, os segmentos de curva conforme raio. Então, são locais com características semelhantes, tá? Porque é justamente essa a ideia. Então, o número que a gente vai considerar, obviamente, depende do número de sinistros que ocorre naquele local, não tem como ignorar isso, mas uma parcela desse número vai ter contribuição também do que se espera que ocorra de acidentes naquele local, com base em locais com características semelhantes. Essa é a lógica do método empírico de Bayes. Vocês entendendo isso, né, vocês entendem toda a lógica do método. Tá? Então, aqui é a literatura de onde, né, foi extraída essa metodologia, tá? Eu dei uma simplificada em alguns passos aqui, porque, né, até para juntar as equações e tal, fiz de um jeito mais prático, tá? Tá seguindo a mesma metodologia, tá? Eu só organizei, tá? Caso vocês queiram buscar na referência original, lá vocês vão encontrar as próprias equações e tudo, estão todas mais quebradas. Eu, para facilitar, já coloquei uma dentro da outra, né, e estou disponibilizando para vocês de uma maneira mais simples, tá? Mais fácil da gente trabalhar. Então, a equação fundamental do método empírico de Bayes é essa, tá? O que nós temos aqui? K maiúsculo e K minúsculo, casão e casinho. O que casão representa? Contagem de sinistros no período antes no local de interesse, né, com base nos dados existentes. Então, o local candidato, eu estou avaliando se um determinado local é local crítico ou não. Tá? Então, esse é o meu local de interesse. E o que é o casinho? O casinho é o valor médio da contagem de acidentes ou de sinistros, né, no período antes, na população de locais de referência. Então, eu estou avaliando a rotatória beleza. Quero saber se ela é um local crítico ou não. Eu vou pegar um outro conjunto de rotatórias, B, C, D, E, F, G, e vou ter um valor médio da contagem de sinistros nessas rotatórias, tá? E aí, o método empírico de Bayes, como eu disse, vai considerar, então, esse E aqui, né, esse número esperado de sinistros no meu local de interesse, função do número de sinistros que efetivamente ocorrem nesse local de interesse, mas também função do número médio de sinistros nos locais de referência, né? A gente vai ter essa equação. Então, vejam que entra o número médio de sinistros nos locais de referência, que é o casinho, e entra o casão, que é o próprio número de sinistros no local de interesse. E temos um alfa aqui, né? O que é esse alfa? Bom, esse alfa, dependendo do valor dele, aí ele vai ter um valor aí, né, entre 0 e 1, tá? Ele vai representar a parcela desse número esperado de acidentes que eu estou atribuindo para os locais de referência e a parcela que eu estou atribuindo para o meu valor do meu local de interesse, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um alfa de 0,7, significa que 70% do número de acidentes que eu vou considerar é função do número médio de sinistros nos locais de referência. E 1 menos alfa, portanto, 30% vai ser em função do número de acidentes no próprio local de interesse. Tá? Essa é a lógica do método. E aí, como que a gente calcula esse nosso alfa? Função do que é esse nosso alfa? Ele é função, tá, do R, que é essa razão entre o número de anos de dados que eu tenho para casão, portanto, no meu local de interesse,
e o número de anos de dados que eu tenho para casinho. Então, o período antes e o período, na verdade, os períodos podem ser diferentes, né? Eu posso ter dados para casão de 3 anos e eu posso ter dados para os meus locais de referência de 2 anos, por exemplo. Não precisa ser igual. Eu vou levar isso em consideração na minha equação a partir do R, que é essa relação entre o número de anos que eu tenho para casão, né, ou seja, local de interesse, e o número de anos de dados que eu tenho para casinho, ou seja, os meus locais de referência, tá? Aqui nós temos, então, o casinho, né, que faltou a barrinha aqui em cima só, tá? Que é justamente, né, essa média de sinistros na população de locais de referência, tá? E aí o casinho sem a barra seria um número de sinistros num local de referência em específico, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com a média, deve ter desconfigurado aqui, faltou o tracinho em cima, né, da média. O que é o meu NK? É o número de vezes que cada valor de K se repete, né? Ou seja, quantos locais eu tenho com aquela determinada quantidade de sinistros. Calma que já vai ficar tudo mais claro depois ali no nosso exemplo prático, tá? E o que é o N? O N é o tamanho da população de locais de referência. Então, sei lá, tenho 50 locais de referência. O N vai ser 50, tá? A gente olhando para essa equação do nosso alfa, né? Então, o que a gente tem ali? Né? Quanto maior for o número de anos antes no local de interesse, ou seja, casão, né? Maior o peso dado aos sinistros no próprio local de interesse. Tá? Porque quanto maior for meu R aqui, menor vai ser meu alfa. Ele está aqui no denominador. Né? Se menor vai ser meu alfa, né? Mais eu estou dando importância, porque menos eu estou reduzindo aqui, né? É 1 menos alfa, que multiplica o casão, mais eu estou dando importância aos sinistros no local de interesse. Né? Então, vejam que a disponibilidade de dados, né? O período de disponibilidade de dados impacta no meu método empírico de Bayes. Tá? E o que essa parte aqui manifesta da minha equação? Tá? Ela expressa a variância, ou seja, uma medida de dispersão, né, do número de sinistros nos locais de referência. E aí, quanto maior for essa variância, ou seja, quanto mais variado forem os números de sinistros nos locais de referência semelhantes, significa o quê? Eu tenho pouca certeza do que esperar, porque esse número é muito variado, há uma dispersão muito grande. Então, quanto maior for essa variância do número de sinistros nos locais de interesse, menor vai ser o peso dado aos sinistros nos locais de referência, tá? Menor vai ser esse peso, porque é uma variação muito grande, então eu não tenho tanta certeza, então eu não vou atribuir uma parcela considerável do meu número esperado de sinistros para o que acontece nos locais de referência, tá? Por outro lado, quanto menor for o valor dessa variância nos locais de referência, significa que mais confiável vai ser o que eu espero do número de sinistros em locais com aquelas características. Tá? E aí eu vou atribuir uma parcela maior, né, do meu número esperado de sinistros ao que acontece nos locais de referência. Tá? Então, essa é a ideia, combinar. O método empírico de Bayes combina, né, para a obtenção do número de sinistros num local, combina o que acontece efetivamente no local com o que é esperado de acontecer no local a partir de locais de referência semelhantes. Certo? Essa lógica, pessoal, tá claro? Então, vamos avançar. Né? Aqui nós temos um roteirinho, então, para aplicação do método empírico de Bayes. Tá? Então, a gente parte do cálculo do alfa, tá? É a primeira coisa que a gente tem que calcular. Daí, primeiro, a gente calcula o número médio de sinistros nos locais de referência, que é o casinho médio, tá?
Calcula um termo da equação, e aí a gente faz esse cálculo, né, segmentado mesmo, só para facilitar, para não ter, reduzir as chances de erro, tá? Já vou mostrar ali no exemplo de cálculo, então a gente calcula este termo, né? Calcula o R, tá? Que é aquela razão entre o número de anos que eu tenho no local de interesse e nos locais de referência, calculo o alvo. Depois, né, parto ali para o cálculo do número de sinistros que eu vou considerar, tá? E aí eu vou precisar, evidentemente, do número médio de sinistros nos locais de referência e do número médio de sinistros, e do número, na verdade, de sinistros no local de interesse. Só um instantinho aqui, pessoal, que eu vou precisar atender aqui. Um minutinho. Pessoal, peço desculpas, mas eu vou precisar de 2 minutinhos. Já volto aqui para retomar o nosso conteúdo, tá bom? Não, beleza, professor. Vamos aproveitar o intervalinho para ir no banheiro aí. Isso, aproveitem para pegar uma água e ir ao banheiro.
Pessoal, estou de volta. Desculpem, é que chegou um eletrodoméstico que eu comprei e se eu não receber, eles não guardam na portaria, então eu tinha que receber o entregador aqui. Mas vamos lá, então. Vamos voltar aqui para o nosso roteirinho, tá? Então, vamos para o nosso exemplo de cálculo, tá? Então, basicamente, aqui, né, esse é um exemplo considerando cruzamentos rodoferroviários, né, nos Estados Unidos, tá? É um exemplo da própria literatura ali. Então, o que nós temos aqui? Número de anos antes no local de interesse, 1. Então, temos dados de 1 ano. Número de anos antes no local de referência, 1 também, nos locais de referência. Tá? Número médio de sinistros no local de interesse. Então, nesse 1 ano aí, 3 acidentes por ano, ou 3 sinistros por ano. Número de locais de referência e número de sinistros nesses locais de referência, dados pela tabela a seguir. Então, o que é essa nossa tabelinha aqui? N casinho, é o número de locais de referência, tá? Então, I casinho é o número de sinistros em cada local de referência. Então, eu tenho 9.770 locais de referência com 0 sinistros. Tenho 160 locais de referência com 1 sinistro. Tenho 8 locais de referência com 2 sinistros. E tenho 1 local de referência com 3 sinistros, tá? Então, é isso que a gente tem de informação. Qual o primeiro passo, né? O cálculo do número médio de sinistros nos locais de referência, tá? Como é que eu calculo esse número médio aí? Né? Eu preciso multiplicar o número de locais de interesse pelo número de acidentes que acontecem em cada local e dividir pelo número total de locais de interesse, de referência, desculpem, tá? De referência. Então, o que eu faço aqui? 9.770 vezes 0 igual a 0. Estou só multiplicando o número de sinistros pelo número de locais com essa quantidade de sinistros. Então, 9.770 vezes 0, 0. 160 vezes 1, 160. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 3, 3. Né? Então, o meu número total de sinistros, tá? É justamente essa soma aqui, né? Do 160 com 16 com o 3, tá? Nos meus locais de referência. 179. E aí, se eu quero saber o número médio, eu tenho que dividir por 9.939, que é o número total de locais de referência. Veja que isso aqui é uma identificação de local crítico para o país inteiro, né? Para todos os cruzamentos rodoferroviários americanos, tá? A gente, na prática, pode trabalhar com números bem menores que esses, tá? Tiago, então, oi. E uma dúvida, daí seria, vamos dizer, num exemplo, uma rotatória com aquela mesma característica, seriam, né? Exato. Geometrias similares. Exatamente, né? Inclusive volume, né? Então, características físicas e operacionais, tá? Então, temos aqui o nosso número médio de sinistros nos locais de referência. Então, ocorrem 0,018 sinistros por ano nos meus locais de referência, tá? Onde que entra esse meu casinho barra aqui? Aqui, aqui e aqui na minha equação. Então, resolvi uma parte da minha equação do que eu preciso. Depois, vou calcular este termo aqui, circulado em vermelho da minha equação, tá? Que é justamente um somatório, né, da diferença entre o número de sinistros em cada local de referência e o número médio de sinistros nos locais de referência ao quadrado, vezes o número de locais de referência, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui. Então, essa continha aqui, que resulta em 3,17, é 0 menos número médio, 0,018, tá? Que foi calculado aqui, tá? Ao quadrado, vezes NK, 9.770. O 154,
é 1 menos 0,018 ao quadrado vezes NK, 160. O 3143, 2 menos 0,018 ao quadrado vezes 8, 8,89. 3 menos 0,018 ao quadrado vezes 1, tá? E aí eu preciso fazer o somatório disso, ó. O vermelhinho é o somatório, então calculei cada um deles e aí faço o somatório. 197,78, tá? E aí aqui, agora eu vou calcular esse meu círculo verde que representa toda essa parte da minha equação aqui. Ou seja, esse somatório eu vou dividir, né, por N, como está aqui na minha equação, que é o número total de locais de referência, 9.939, e vou diminuir do número médio de sinistros nos meus locais de referência, que é o casinho, que é o 0018, tá? Então, eu estou com todo esse termo calculado aqui. Tá? Pronto, agora é só substituir no restante da equação, né? Então, o que é o restante da equação? Ela leva em consideração o R e o K médio de novo, o casinho médio de novo, tá? Então, o meu R é quanto? 1. Tá aqui meu R, ó. Multiplicando o 0019, que foi o resultado de todo esse meu termo da equação, tá? Dividido de novo pelo número médio de sinistros, que está aqui, ó, nos locais de referência, o casinho, dividido por este casinho. Então, o meu alfa deu 0,95. Não, 0,905, desculpa. O que significa isso? Que 90% do meu número de sinistros que eu vou considerar para esse local vai ser função do número de sinistros nos locais de referência similares. E, né, pouco menos de 10% ali vai ser em função do número de sinistros que efetivamente ocorrem neste local de interesse, que é o 3. Né? Lembram lá que o nosso casão era igual a 3. Tá? E aí, como resultado, nós temos um valor de 0,301 sinistros por ano. Tá? O que significa este valor? Significa que, então, para este local que é candidato a local crítico, eu, em vez de usar o 3, eu utilizaria o 0,301. Aí eu vou para outro local candidato, aplico tudo de novo e vejo o número de sinistros. Vou para outro local candidato, aplico de novo e vejo o número de sinistros. E aí o crítico vai ser o que tiver o maior valor de E. Tá? Essa é a ideia do método empírico de Bayes. Né? Então, você considerar algo além do número de sinistros no próprio local, mas considerar também o número de sinistros em locais similares, locais de referência. Tá? Qual que é a grande dificuldade do método? As contas? Não. As contas é só prestar atenção que as contas a gente faz certo. Né? É justamente a identificação desses locais de referência. Né? Então, você ter um número razoável aí de locais de referência, né? Diria aí da ordem de 30 a 50 locais de referência, né? Para você poder aplicar, né, o método empírico de Bayes, porque senão, quanto menos locais você tiver também, né, mais pode ter uma variação do número de sinistros nesses locais de referência. Né? Então, é uma alternativa aí, né, estatística para a identificação desses locais críticos de sinistros. Certo, pessoal? Como estão aqui? Está claro o método? Querem que volte em alguma parte? Explique de novo alguma parte? Vamos lá. Vamos voltar, então. Vamos aproveitar o tempinho que a gente tem para repassar algumas informações. Então, vamos lá. Né? O que a gente quer? Identificar o local crítico de sinistros. Tá bom?
vimos que estamos sujeitos ao efeito da regressão para a média se identificarmos esse local crítico de sinistros apenas com base no valor de sinistros desse próprio local, né? Principalmente se o nosso período de tempo for curto, se a gente olhar para dados de um ano antes, por exemplo. Tá? Então, o que nós queremos? Nós queremos uma alternativa, né, que reduza esse efeito, que evite esse efeito da regressão para a média. Essa alternativa é o método empírico de Bayes. Então, para a gente fugir da regressão para a média, a gente passa a considerar não só o número de sinistros no local de interesse, no local candidato ao local crítico, mas também o número de sinistros nos locais de referência semelhantes, com características físicas e operacionais semelhantes a esse nosso local de interesse. Pronto, esse é o objetivo do método empírico de Bayes. O resto é formulação matemática, tá? Mas essa é a intenção do método empírico de Bayes. André? Assim, professor, minha dúvida é aqui, ó. O K é o número absoluto de acidentes, né? O número total, sei lá, 60. Isso. K maiúsculo. E o N o K minúsculo é uma média. Uhum. Tá, mas é a média considerada um período de tempo de ano. Aí, exato. Quando eu vou ali no slide 28, quando eu vou definir o R, tá assim, número de anos para cá sobre número de anos para cázinho. Só que vai dar 1 sempre. Não, mas aqui o R deu 1 porque eu tenho 1 ano de dados para casão e 1 ano de dados para casinho. Mas o casinho não é referente ao... Ah, não. Os dois é um são sobre casinho o médio. Não, é um casinho médio para o número de anos que eu tenho dos locais de referência. Então, pode ser mais que 1. Não vai ser sempre 1. Ali, ó, K, sendo a contagem de sinistros no período antes do local de interesse. E o casinho, valor médio de contágio de acidentes no período antes na população de locais de referência. Como assim, então? Então, eu não entendi a diferença entre eles. Vamos lá. Casão é o local que você está avaliando como candidato a local crítico. Então, portanto, o número de sinistros que você conhece nesse local. Então, numa pode curva ser ali, em 1 ano, pode ser em 2 anos, pode ser em 3 anos. Então, é um número total. Eu tenho que usar o número total que eu conheço, que me tem à disposição. O número total que você conhece. Tá. Para o casinho, a mesma coisa. É o número total de sinistros nos locais de referência, né, em cada local de referência, no período que você conhece, que pode ser 1, 2, 3... Não é? Como assim cada local de referência? Não vai ser naquela curva? Não, são vários locais de referência que você tem. Tá, local de interesse é 1, vamos lá. Ó. Ah, tá. O casinho eu pego, se eu estou fazendo o método por uma rodovia inteira, eu pego a média da rodovia inteira. Exatamente. Vamos, não, peraí, vamos lá. Vamos aqui, ó. Peraí. Deixa eu. Fica mais fácil desenhar. Vamos desenhar, não tem problema. Pessoal, perguntem, não fiquem com a dúvida, não. Então vamos lá, ó. Você tem um cruzamento que eu estou avaliando. Então, esse cruzamento, eu quero saber se ele é local crítico. Então, ele vai ser o meu casão. Deixa eu fazer um casão melhor aqui. Tá? Então, para esse daqui que eu vou calcular o meu número esperado, que é a função do casinho e do próprio casão. Tá? É para este local que eu estou calculando. Daí, os números que eu tenho naquela minha tabelinha são números para outras interseções similares. Então, ó, veja que eu fiz... que eu diferencio o casão casinho para dizer que os casinhos são dos locais de referência. Tá? E o casão é do local de interesse. Tá? Então, eu vou ter um casinho aqui, um casinho aqui, um casinho aqui, um casinho aqui, outro casinho aqui. E aí, todos esses locais de referência me dão um casinho médio. Ok. Certo? Só interromper rapidinho. O primeiro casinho do topo ali daquele círculo, tá? Se eu for calcular o casão dele, esse casão que eu estou calculando agora vira um casinho que vai compor a média. Se esse local também for candidato ao local crítico, sim.
Isso, tá, né? beleza. Depois repetindo o processo, né, Tá, digamos. isso. Em um outro Isso, cálculo, daí- tá, beleza. Pode continuar. Então, eu faço uma média, aí aquele é o casinho, e aí qual o período de tempo que eu considero? Porque, assim, ali eu posso ter períodos de tempo distinto nesses casinhos. Exatamente. Ah, não. Daí você tem que considerar o mesmo para todos. Tá? Você tem que ter o mesmo número de anos para cada casinho. Você não pode variar. Se para um eu Tá? tenho um histórico de 6 anos, para outro eu tenho um histórico de 3, e para outro eu tenho um histórico de 2, eu pego o histórico de 2, que é o menor. Exatamente. O que pode ser diferente é o histórico dos locais de referência e do local de interesse. Daí esse pode ser diferente porque você ajusta isso no R. Mas entre eles aqui da média, eu tenho que pegar entre todos eles um mesmo número de histórico. Exatamente. Eu tenho que jogar fora mesmo que o histórico daquele que eu tenho muito grande, se nos outros eu não tenho o mesmo período. Exatamente. Tá. Tá? E assim também, né? Importante considerar que não é uma máxima, eu sempre considerar muitos anos antes. Porque quanto mais você considera no período, tanto do casão quanto do casinho, mais você pode ter outras interferências que aconteceram que você não tem controle e que afetaram a acidentalidade. Tá. Né? Então, também não é muito interessante você ter 10 anos antes de dados. Né? É um balanço aí. É uma outra Tá? conjectura também, não dá para considerar. Ou... Tá. Entendi. Exatamente. Aí Tá? faz sentido R. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Tá? Então, a nossa formulação, tá? Então, queremos calcular o alfa. Então, o alfa vai representar uma parcela que eu estou atribuindo para o casinho médio e, né, o complementar dele, a parcela que eu estou atribuindo para o casão, tá? Porque acontece no local de interesse, tá? Vamos só repetir o passo a passo aqui do cálculo, tá? Então, lembrando, eu tenho o número de sinistros... Opa, desculpa, eu não tô com a tela. Eu não coloquei aqui a apresentação. Aqui, né? Então, só relembrando o passo a passo do cálculo, tá? Número de anos antes no local de interesse, número de anos antes no local de referência, tá? Então, só para a gente aqui, eu chamei atenção antes, porque vejam que, né, eu não estou avaliando a efetividade da contramedida, não tem nada a ver com isso ainda. Estou selecionando o meu local crítico de sinistros, tá? Então, é tudo antes de uma eventual intervenção. Aí eu vou ter o número, né, de sinistros no local de interesse, tá? E vou ter o número de sinistros nos locais de referência aqui, tá? E aí vou seguindo os passos, né? Então, primeiro calculo a média de sinistros em cada local de referência, que me resulta em 0,18, né? É bom seguir essa tabelinha aqui, tá, pessoal? Porque ela ajuda vocês a não errar, tá? Vou ter aqui, claro, aqui tá, foi sinistros por ano, porque eu estou considerando um ano antes, né? Um ano em cada um dos dois períodos, tá? Mas poderia ser, né, 3 sinistros em, sei lá, 2 anos, tá? Ou 0,18 sinistros em X anos, tá? Depois, calculo este termo da minha equação, né, que é a diferença aqui entre o número de sinistros em cada local de referência e o número médio dos sinistros nos locais de referência ao quadrado, vezes o número de locais de referência. Tá? Depois, calculo o termo maior, o verde aqui, circulado em verde, que é basicamente este meu resultado, que é o somatório, partezinha vermelha, dividido pelo N, que é o número total de sinistros nos locais é o número total de locais de referência, desculpem, e reduzo do casinho médio, que é o número médio de sinistros nos locais de referência, tá? Aplico na minha equação, tá? Feito isso, tá? Volto na minha equação maior do alfa lá. Então, onde entra o R, que é 1 sobre 1 é 1, né?
Entra esse meu cálculo anterior aqui, que é toda essa expressão aqui, entre colchetes, e eu ainda preciso dividir pelo casinho médio de novo, tá? Porque na minha equação está aqui o casinho médio dividindo, ó. Aí eu tenho meu alfa. Tendo meu alfa é simples, vou para a minha equação do método empírico. Certo, pessoal? O que nós temos ali? Tá? Temos aqui, deixa eu só fazer uma pequena correçãozinha aqui. Pronto. Temos a nossa tarefa 5, tá, pessoal? Que é justamente vocês resolverem, né, um exercício, né, do método empírico de Bayes, né, com essas informações, né? Então, basta vocês replicarem, né, o passo a passo que tem do método, né, para chegar no resultado, então, de qual seria o número de sinistros a ser considerado, tá? Eu vou só editar a atividade ali para colocar no Moodle e já mostro para vocês aí, só um instantinho. Onde é que vocês estão? Estão aqui. Já mostro para vocês onde está lá no Moodle, pessoal.